Microfonia. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos e todas. Hoje estamos mais uma vez fazendo um teste aqui de transmissão ao vivo das nossas atividades, e mais especificamente nesta terça-feira, dia 7 de junho de 2022, vamos fazer mais uma transmissão em que mais 3 membros do nosso grupo vai se apresentar, e o GEAD tem há um bom tempo já está aí trabalhando com as suas atividades, né? Tem trabalhado, né, com seus membros, e muitas atividades têm sido feitas em termos de pesquisa, estudos, e agora nós vamos entrar na nova trajetória, que é transmissões ao vivo de muitas reuniões que nós faremos, além de cursos que nós vamos promover no próximo semestre. Já temos aí 3 cursos já em vista, então logo eles estiverem estruturados, prontos, a gente vai fazer divulgação nas mídias sociais. E hoje nós trouxemos mais 2 pessoas e o Fábio, as 2 pessoas que eu falo, mais 2 meninas e o Fábio, que vão falar com vocês, se apresentarem. Primeiro vai falar a Daniela Godoy, depois vai falar a Maria Carolina para nós, Carol, depois o Fábio vai se apresentar novamente, como na sexta já fez, mas vai ficar treinando aí. E na retaguarda nós temos aí a Ludinalva, que vai monitorar todas as nossas atividades, e mais o Tiago, que está aí em trânsito para a sua casa, então vamos ver o que vai acontecer. Gente, fique à vontade. Daniela, manda bala aí. Bom, pessoal, boa noite. É sempre muito bom estar aqui no grupo de estudos do GEAD. A gente aprofunda alguns temas que a gente trabalha, a gente conhece novos temas, e é sempre muito legal fazer parte disso tudo. Eu estou aqui nesse grupo desde 2018, foi quando eu entrei no mestrado em Ciências aqui pela Faculdade da Educação Física e Esporte da USP. E esse grupo é muito bom porque a gente tem bastante cabeças para pensar sobre o mesmo tema. Então, a gente tem focos diferentes. A gente tem professores de educação física, a gente tem fisioterapeutas, e isso é muito bom, dá uma amplitude nessa nossa visão. Bom, o meu foco sempre foi a escola, então educação física escolar, e os entraves que a gente encontra em algum momento lá. Esse grupo me ajuda sempre a buscar soluções, a ver, como eu disse, de um outro prisma, para a gente conseguir, então, trazer sempre uma linha de pensamento, sempre com educação continuada, sempre trazendo novos olhares para a escola. No meu mestrado, eu pesquisei o TDAH e o TOD na escola, visão de pais e de professores de educação física. O meu foco foi para os aspectos socioemocionais dos estudantes com TDAH e com o TOD. Agora, no doutorado, eu volto um pouco para a área curricular. Quais foram os impactos da pandemia na educação física escolar, ou seja, no currículo da educação física escolar, percebida pelos professores? Então, agora eu entrevisto professores, eu conheço escolas, e eu vejo como a nossa área está se reestruturando a partir dessa pandemia. Bom, gente, por enquanto é isso. Gostaria de ouvir um pouco a Maria Carolina, professor. Então, eu queria também fazer mais uma colocação aí, que na verdade, embora a Daniela disse que fez o mestrado na, na você poderia falar exatamente onde é que você fez o mestrado e está fazendo o doutorado? Sim, aqui na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo.
Isso, e agora a Ludinalva fez aí já também uma outra abordagem, quer dizer, mostrou uma outra forma o, o layout da tela, então ficou melhor assim, né? Então vamos passar a palavra para Maria Carolina, Hugo, Carol. Carol, de onde você é, o que você faz, o que você pretende fazer, como você está? Diga lá. Boa noite, pessoal. Vou começar primeiro me desculpando pela voz. Estou um pouquinho rouca. Talvez deva ser a gripe. Então, eu me chamo Maria Carolina. Eu tenho 23 anos, sou do interior de São Paulo e sou formada pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Sou formada em Educação Física Bacharelado. Eu fui 2 anos bolsista PIBIC, de Iniciação Científica, pela universidade. Então, eu fui CNPq e Fundação Araucária. O meu foco na graduação foi atividade física e saúde da criança e do adolescente. Agora, para o projeto de mestrado, eu já tinha uma paixão pela área de adaptadas, então o meu foco seria na área de estruturas de práticas com pessoas com transtorno do espectro autista. E, Carol, deixa eu instigar você mais um pouquinho aí. Você está pleiteando, na verdade, um mestrado, é isso, né? Isso. Ok. Tá bom. Eu acho que já deve estar aparecendo algumas perguntas aí no chat. Eu, como não estou com o controle das perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer pelo chat aí. Ah, não, peraí, calma lá, ainda temos nosso Fábio Tavares Soares para falar. Desculpa aí, eu estou atravessando. Vai lá, Fábio. Boa noite a todos e a todas. Como o professor me apresentou, meu nome é Fábio Tavares. Eu, no presente momento, estou residindo na cidade de Curitiba e atualmente estou fazendo mestrado na Escola de Educação Física e Esporte da USP, São Paulo, e eu estou buscando investigar o nível de atividade física em crianças com TDAH e assim verificar como que a atividade física pode estar contribuindo no programa de intervenção e assim verificando como que está sendo a interação das crianças com indicativos de TDAH com o esporte e com a prática. E com isso eu busco no mestrado estar investigando esse transtorno ali e estar verificando como que está o nível de atividade dessas crianças e eu vou estar verificando o nível de atividade dessas crianças através do questionário EPAC. E é isso. O Fábio, conta um pouquinho mais sobre esse questionário para a gente. Qualquer um assim da área escolar pode usar? Isso, o questionário EPAC, hoje é considerado questionário padrão ouro para estar verificando o nível de atividade física dessas crianças. Então, ele vai estar apresentando ali nível leve, moderado, avançado, de acordo com a quantidade de frequências e que essas crianças praticam ali a atividade física ao longo da sua semana. Então, é um questionário que é de fácil aplicação e é de fácil alcance de todas as pessoas, de todas as plataformas digitais. Hoje tem disponível esse questionário, tem ele no modelo longo e no modelo curto, né? Que foi o modelo que até então tem sido muito utilizado hoje pela comunidade científica, até mesmo pela facilidade e a viabilidade da aplicação dos questionários, porque o questionário longo do EPAC acaba se repetindo muitas coisas, e daí eles resolveram criar um modelo, uma versão mais curta para essa aplicabilidade desse questionário. Então, professores podem estar aplicando sim dentro do seu ambiente escolar ali, e entre outros ambientes também, como clube, associação, e assim vai. Sabe, Fábio, todo dia, toda a última quarta-feira do mês de maio, a gente comemora o dia do desafio, que é um dia que a gente se desafia a sair da inatividade,
que a gente se mobiliza, a gente luta contra as doenças do sedentarismo, como obesidade, diabetes tipo 2 e outras. E aí, eles colocam que se você praticar pelo menos 5 minutos de atividade física, isso já conta para o seu corpo ficar mais saudável. Me fala um pouco desse questionário, quanto de atividade física que eu posso dizer que a minha criança, que meu aluno, meu adolescente, ou tanto faz a faixa etária, o que a pessoa, ela praticou por dia, tem assim, quantificado isso? Quantos por cento de um dia, ou quantas vezes na semana eu consigo classificar como mais ativa, menos ativa? Tem alguma opção? Sim, obrigada pela pergunta, Daniela. Qualquer movimento, independente do tempo que a criança ou o indivíduo esteja ali se movimentando, vai trazer algum tipo de benefício. Seja 5 minutos, é melhor do que eles fiquem parados, tá? Mas, de acordo com um colégio americano de medicina do esporte, é recomendado que seja atividades de duração de aproximadamente, no mínimo, 30 minutos, tá? E que seja com a frequência de 2 a 3 vezes na semana, tá? Para que essas crianças venham a ser consideradas, são só a criança, como indivíduo também, possa estar tendo uma classificação ali ativa, tá? Seja ela moderada ou avançada, mas o colégio americano, ele recomenda que seja de, no mínimo, de 30 minutos a mais, de 2 a 3 vezes na semana, para que ela tenha essa classificação, né? Então, pode ser uma andar de bicicleta, uma caminhada, ou uma prática de alguma modalidade esportiva, mas tem que ter essa frequência ali, tanto do tempo e com relação aos dias também, tá? E não sei se eu respondi a sua pergunta, ficou alguma outra dúvida? Perfeito, é isso mesmo. Tem uma pergunta Excelente. aqui também da Maria Carolina, que ela está perguntando se o meu estudo ele é transversal ou longitudinal. Ele é transversal, Maria. Chegaram algumas perguntas Também aqui queria no aproveitar chat. um pouquinho para perguntar para Maria Carolina. Eu realmente adoro muito esse tema, e quando a gente fala do TEA, eu também me interesso muito, porque a gente percebe um aumento, talvez, eu não sei, eu queria te perguntar, um aumento de alunos e alunas com TEA. Será que os rastreadores para esse transtorno estão mais eficazes? Será que as pessoas estão se incomodando mais de ver um comportamento diferente naquela criança, naquele aluno, e está levando, então, para um diagnóstico? O que acontece? Eu estava tendo um aumento mesmo ou não? Isso não se verifica. Nas escolas eu percebo que a gente tem falado muito mais sobre o TEA do que antes. Queria saber se você tem algum dado sobre isso. Então, é algo novo para mim também, porque não era meu foco de estudo na graduação. Passou a ser agora, porque eu também tenho esse interesse em descobrir um pouquinho mais sobre o TEA. Mas pelo que eu ando investigando, eu acho que esteja relacionado, sim, ao comportamento que eles têm. Até porque, assim, onde eu trabalho, o número de indivíduos com autismo também aumentou bastante. A gente ainda não tinha esse número considerável. Hoje, a gente atende uma população um pouquinho maior com TEA. Então, às vezes, pode ser que tenha mudado, assim, a forma de rastreamento deles. Obrigada, muito legal. Professor, o senhor pode falar, porque senão eu fico falando aqui, ó. Muito bem. Muito bem. Estou vendo aqui que tem bastante perguntas aqui no chat. Paulo, quem está controlando o chat aqui já tem perguntas lá, tem que... Eu vou controlando aqui, tá? Você que não está no chat, não está controlando as perguntas? Eu ia começar agora a fazer as perguntas. Também fique à vontade. Eu ia começar agora a fazer as perguntas. De novo. Temos algumas perguntas que chegaram aqui. Desculpa, e fiquem à vontade para vocês responderem. Eu vou entrar aqui eu vou entrar no YouTube pelo celular e fico aqui pelo computador, professor. Tá bom?
Ludinal, você tá vendo o chat, controlando as perguntas? Sim, só um minuto que a rede caiu aqui. Enquanto a Ludinalva está vendo essa questão da comunicação, eu vou estar dando suporte agora aqui com relação ao chat ali. Estou vendo que tem bastante perguntas aqui no nosso canal do YouTube. E aproveitando, quero pedir para que vocês que estão aqui, os nossos ouvintes, tá? Se inscrevam lá no nosso canal, compartilhem agora essa aula que estamos tendo aqui, que é muito rica, e creio que outras pessoas vão estar sendo abençoadas com essa discussão, com esse debate que está sendo ministrado aqui, tá? E tem algumas perguntas aqui. A primeira pergunta é do Jorge, tá? Ele quer saber, eu creio que é direcionada para o professor Dr. Jorge Roberto Pessoa, né? Então, vamos lá, Daniela, você vai estar respondendo essa aqui, tá? Que tem a ver com o grupo, creio que todo mundo tem condições de estar respondendo isso daqui. O Jorge ele quer saber o que é o GEAD e para que serve o GEAD. Bom, pessoal, esse grupo que eu vou deixar a Ludinalva depois falar a sigla, o que significa cada letra, porque é muito importante. Inclusive, a gente tem um logo que ele foi se transformando ao longo do tempo para dar essa caracterização toda. Atividade. A partir de então, outros elementos, outras pessoas com interesse também em transtornos do neurodesenvolvimento, como o TEA, por exemplo, como o TDC, por exemplo, transtorno do desenvolvimento da coordenação, se juntaram ao grupo. Então, como eu estava dizendo lá no comecinho, desses novos olhares, de ampliar o nosso entendimento sobre os alunos, as crianças, seja na escola ou fora dela, ganhou uma nova cara, porque cada um que entra no grupo tem seu foco de pesquisa e vai trazendo, então, uma educação continuada, com novidades, com novos artigos, acompanhando a evolução do entendimento dos transtornos. Uma evolução muito grande foi em relação aos aspectos neurais, que sempre tem descobertas, que sempre tem alguma coisa de novo para a gente acrescentar na nossa discussão. Então, é muito importante. E eu acho muito legal quando a gente alia a teoria à prática. Então, a visão das pessoas que estão ali trabalhando com estes alunos, essas crianças, também nos dá um suporte muito bom para saber o que a teoria diz, o que a prática diz, para a gente colocar nesse grupo e continuar discutindo. E as pesquisas, tanto aplicadas como teóricas, nos norteiam bastante. Então, acho que esse grupo sempre cresce, agora com a entrada aqui do Tiago e da Maria Carolina, que eu não tive ainda o prazer de conversar bastante, a gente está aprofundando aqui as discussões, então a gente sempre tem pesquisas novas, pessoas novas. Quando eu quis entender um pouquinho mais sobre o TDAH, lá em 2017, eu procurei vários grupos que discutissem sobre transtornos do neurodesenvolvimento. Aí eu mandei um e-mail para o Jorge, falei, professor, meu nome é Daniela, eu tenho interesse nessa área, será que eu posso fazer parte do seu grupo de estudos? Na mesma hora, ele acolheu. Na mesma hora, ele falou, claro que sim. Quanto mais pessoas interessadas em entender, melhor a gente atende, melhor a gente previne, melhor a gente atua com essas crianças com os transtornos.
Então eu fui super bem aceita e agora eu vejo que vocês estão aqui. Sejam bem acolhidos também por nós, espero que vocês gostem muito, porque realmente é um grupo, esse grupo do GEAD, que traz aprofundamento e traz pessoas muito envolvidas. Lud, fala então o que significa GEAD para a gente. Vamos lá então desvendar a sigla, né? GEAD, que significa o Grupo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Desenvolvimento Infantil. A Dani resumiu bastante o que é esse grupo, né? Um grupo riquíssimo, que a gente vem se encontrando durante a semana aqui, de forma online ainda, né? Remota, para discutirmos futuros projetos que estão em andamento. E assim, só tem a agregar, né? Cada um que vai entrando no grupo, vai participando, vem agregando, e as pessoas que estão aqui online, participando dessa reunião, dessa live com a gente, mandando suas perguntas também, tenho certeza que estão agregando ao nosso grupo e nós estamos agregando conhecimento a elas também. Fábio, nós temos mais perguntas aí? Muito bem, Ludinalva. Aproveitando que a Ludinalva, ela desvendou aqui, né, para as pessoas que estavam curiosas para saber o que até então são essas letras ali que compõem esse nome GEAD, né, o que significa. E a Ludinalva veio ali contemplando ali de uma forma muito ampla e bacana. Aproveitando que a Ludinalva, a Dani passou a bola, a Ludinalva já veio respondendo, isso que eu acho muito bacana aqui nesse grupo aqui. A bola não cai, então ela fica, tem que ter ali em movimento. Lud, tem uma outra pergunta aqui do Jorge, que ele quer saber o que precisa fazer para conhecer o GEAD. E onde fica o GEAD? O GEAD em que estado é concentrada a sede do GEAD, aonde tudo começou? Muito bem. A Dani falou um pouquinho aí, né, de como ela conheceu o GEAD, né, como foi esse ingresso dela aí no GEAD. E aí a nossa localização, nós estamos na Universidade de São Paulo, no campus do Butantã, na EFE, na Escola de Educação Física e Esporte da USP. E para conhecer um pouquinho mais do GEAD, além de participar aqui das nossas reuniões abertas, das nossas lives, vocês podem seguir a gente nas redes sociais, o GEAD_USP, nosso Instagram. E também nós temos o blog. Lá no Instagram do GEAD tem o link do blog. Só clicar lá no link da bio, né? E aí vai ter o nosso blog com várias informações também. E o que fazer para conhecer o GEAD, né? Pode mandar uma mensagem para a gente, enviar um e-mail e a gente passa o cronograma de todas as reuniões online, quando a gente voltar de forma presencial também. Muito bem, olha. Chegou mais alguém aí que pode se apresentar também. Opa! A Fernanda. Fernanda, fala sobre você, quem é você, e fala sobre qual é o seu projeto, qual a sua intenção. Todos estão querendo saber. Olá, boa noite, oi pessoal. Bom, eu sou a Fernanda, eu me formei no final do ano passado, em dezembro, na Universidade Paulista, em bacharel em Educação Física. E desde o começo do ano passado, eu participo do grupo do professor Jorge. Eu encaminhei um e-mail perguntando se eu poderia assistir algumas reuniões, e ele, de forma muito aberta e muito fofa, permitiu com que eu fizesse isso, porque realmente eu jamais achei que algum professor de uma universidade permitiria que alguém que está no 7º semestre de uma universidade permitiria isso. E aí eu fiquei muito feliz com o convite aceito por ele. E desde então eu participo das reuniões, e agora eu estou construindo e fazendo o meu projeto para poder entrar no mestrado na USP. O meu projeto ele é pensado e focado em crianças com autismo, a gente pensando na primeira fase dessas crianças, e a gente tentar entender se existe alguma correlação no desenvolvimento de atividades, da prática de atividades de coordenação motora fina e o desenvolvimento da fala dessas crianças autistas. Então, esse é o meu projeto no momento. Enquanto isso, eu participo como ouvinte em algumas matérias da Universidade de São Paulo. E aí, agora, no próximo semestre, com certeza, eu estarei como aluna especial,
para poder acompanhar ainda mais de perto esse trabalho incrível e do laboratório também. Legal, Tiago, você muito quer bem. falar alguma coisa? Passa a palavra para o Tiago, você quer falar alguma coisa aí, de repente ele está querendo fazer até uma pergunta. Boa noite, seja bem-vindo aí, Valéria, né? Algumas pessoas aqui que eu não conhecia ainda, só conhecia o Fábio e a Lute, né? De Deixa eu só te falar, reuniões. não é Valéria o nome dela, é Fernanda. Ela está indo com outro codinome aqui. Perdão, é da minha Ela- mãe, eu esqueço que isso aqui não sei tirar Me da minha mãe. desculpe, Ela é me Fernanda. desculpe. Eu me chamo Tiago Barbosa Toledo, tenho 38 anos, estou na condição de aluno pleiteante também, de mestrado. Eu estava escutando, vindo para cá, que tem alguns projetos sobre transtorno do espectro autista, né? Muito interessante, o meu também estou investigando os déficits motores no transtorno do espectro do autismo, autista, com um protocolo motor, o TGMD 2 e 3. Mas eu sou personal trainer, eu não sou da área escolar, então eu vou mais para o lado, né, do motor. Eu estava escutando, eu não me lembro quem que estava falando, eu acho que é a Maria Carolina, estava mais da área escolar, é isso mesmo? Não, Daniela. Daniela? Daniela, de doutorado, é isso? Doutor, mais para a área escolar, né? E aí eu estou indo mais para o motor mesmo, né? Então, a minha intenção é investigar, então estou acertando aí com o professor Jorge o pré-projeto e eu fiquei muito curioso sobre o projeto de vocês, né? A ver com o TEA. Mas muito obrigado, gente, pela recepção desde o começo e espero encontrá-los quando voltar para o presencial. Fábio, acho que tem pergunta para Carol aí, veja aí. Legal, esse grupo aqui é bem bacana, né? Tem pessoas de diversos locais aqui. E, pelo jeito, o professor Jorge é muito requisitado, porque a Fernanda chamou de fofinho, né? Então, isso é muito bacana, assim, a recepção é tida. Então, só para a gente elucidar isso mais uma vez, assim, exaltar também o nosso chefe, né? Que tem conduzido essa locomotiva aí com vários vagões de áreas diferentes aí, que é esse estudo que nós buscamos estar investigando. Mas voltando para nossas perguntas lá no nosso chat, tá? Daniela, tem uma pergunta aqui para você que o Jorge ele quer saber, que ele não entendeu o seu estudo e a questão da pandemia. Se você puder trazer novamente essa correlação, como é que você está fazendo essa questão dos seus estudos e também está contribuindo ali nessa questão para estar esclarecendo algumas dúvidas ali que ficou com as pessoas. Claro, lógico. Então, agora no doutorado, eu gostaria muito de estudar e estou pesquisando, tentando me apropriar um pouco desse conhecimento sobre os impactos da pandemia no currículo da educação física escolar. Então, será que teve algum impacto no currículo da educação física? Os conteúdos que a BNCC nos passou ali, nossas diretrizes que a gente tem desse documento oficial, que eles falam para nós desenvolvermos na escola. Será que a gente conseguiu desenvolver os conteúdos essenciais que o nosso documento rege? Será que a gente desenvolveu de que forma? Como, na visão do professor, eles foram desenvolvidos? Deu para aprofundar em algum? Não deu? Os alunos tiveram alguma defasagem nesses conhecimentos? Eles se apropriaram dos conhecimentos que a gente passou na pandemia? Então, eu gostaria de saber, de entrevistar professores, de visitar escolas, de olhar esses documentos e saber como como a pandemia impactou essa aprendizagem do conhecimento no aluno. E eu gostaria de saber como está agora, nesse momento que a gente voltou presencialmente,
O que ficou da pandemia? A gente aprendeu alguma coisa? A gente se modificou? Eu falo a gente porque, além de pesquisadora, eu também sou professora. Então, eu gostaria de pegar várias escolas que a gente sabe que tem uma educação física pensada, estruturada, escolas municipais, escolas públicas, escolas particulares, e conversar com professores através de um questionário com um roteiro semi-estruturado, também para ter gostaria de ter agora uma metodologia qualitativa e também quantitativa. Então, eu fiz um questionário também que eles respondem lá no Google Forms, para eu colher mais dados, para eu ampliar essa visão sobre o impacto, se houve ou não, no currículo da educação física, na visão dos professores. Basicamente é isso. Legal, Carol, também. tem pergunta para ela aí, tem duas para ela aí, pelo que eu estou vendo aqui. Isso, tem bastante pergunta aqui no nosso chat aqui. Obrigado, Dani. Bom, tem uma pergunta aqui também para o Fábio, né, que o Jorge quer saber que sigla é do questionário de atividade física. É o IFAC, tá? Um questionário internacional de atividade física, tá? Então, esse que é o significado dessa sigla. E uma pergunta aqui direcionada para a Carol, como o professor mencionou aqui, identificou. Carol, o Jorge ele quer que você explique melhor sobre a sua intenção de estudo. Qual é a sua intenção com o teu estudo? Como que você pode estar contribuindo com essa sua investigação que você está querendo saber? Tá, vamos lá então. Na última reunião que eu havia feito com o professor, a gente discutiu, né, aqui em grupo, sobre o meu tema. E surgiu a ideia dele, juntamente com outros alunos, inclusive a Andresa, que não está aqui presente, sobre as estruturas de prática. Então, a estrutura de prática não é algo assim tão conhecido por mim, que eu acredito que seja um pouco mais voltado para a licenciatura, e eu sou mais do bacharel. Mas ela me direcionou alguns artigos, inclusive a tese dela, e eu pude estar tirando algumas dúvidas sobre a estrutura de prática, que ela fez direcionada ao TDAH. Então, a estrutura de prática ela pode possibilitar na aquisição de habilidades motoras. O estudo dela foi direcionado para o TDAH, e eu queria ver, então, para o TEA, né, para os indivíduos que estão no transtorno do espectro autismo. Qual seria uma forma que eles iriam aprender a aquisição de habilidades motoras, já que no TEA a gente tem gestos estereotipados por esses indivíduos, então eles têm alguns déficits motores. Então, a minha investigação seria qual seria a melhor forma, né? Uma forma de eles adquirirem habilidades motoras por meio de estruturas de prática. Sabe, pessoal, eu queria perguntar para a Maria Carolina, para a Fernanda, ou mesmo para o Tiago, queria fazer uma pergunta bem básica. Muitas vezes as pessoas falam TEA, outras vezes elas usam o termo autismo. Tem alguma diferença para a gente utilizar esses termos? Pode falar, Tiago. Então, o TEA, né, essa sigla vem de 2013 pelo DSM-5, né, então ele pegou lá os transtornos globais do desenvolvimento. Vamos imaginar que metáfora que eu posso usar, um guarda-chuva, que é TEA, transtorno do espectro autista. Então você vai ouvir muito TEA, que vem lá do DSM-5, porque antes de 2013 não era o TEA, né? Mas a gente ouve muito o termo autismo. A gente até conversou na nossa última reunião sobre a pessoa é autista, né? A Lud lembra, o Fábio lembra, foi uma pergunta, né? Então, assim, a gente ouve muito autismo infantil, por exemplo, mas não tem no DSM-5, né? E agora o CID mudou, veio para o 11, acompanhando o DSM-5. Mas a gente ouve muito autismo, né? Mas eu ouço mais o TEA.
Agora não sei meus colegas. Gente, então significa que o conceito é o mesmo, é um guarda-chuva de sintomas, de transtornos associados muitas vezes. É isso que eu entendi? Que aconteceu do 4 para o 5, né? Alguns transtornos que estavam lá no transtornos globais do desenvolvimento, como o Asperger, por exemplo, né? Esse é um exemplo. Veio agora transtorno do espectro do autismo, mas ainda você ouve pessoas falando Asperger ainda. Mas é TEA, tá no TEA, nos níveis do TEA, né? Que é o nível 1 do TEA. A gente ouve, eu ouço ainda o Asperger, né? Por exemplo. Eu uso TEA. TEA, transtorno do espectro autista. Verdade, é porque tem níveis diferentes, é isso? São 3 níveis, de acordo com o DSM-5. Aí ele descreve lá, nível por nível. No TDAH a gente chama de apresentações. Antes, no 4, chamava tipos D. Depois, para o 5, veio as apresentações D. E o TEA a gente fala níveis. É isso ou não? Os graus, ou nível 1, aí ele vai dar características, né? Eu estou me baseando no DSM-5. Sim, claro. Dá características desse nível, aí próximo nível moderado, aí já não é um apoio substancial, é um apoio maior, e ele vai descrevendo os 3 níveis. Joia, obrigada. Esclareceu Legal, bastante. muito bem. A Fernanda, já chamar a Valéria aqui, daí Gente, perdão. você. Eu preciso arrumar isso, viu? A Fernanda tem uma pergunta aqui para fazer. Não, ela eu só ia não sei. complementar a resposta. Quer complementar? Por Thiago, favor, Fernanda. em relação ao questionamento da Dani, sim, o autismo, ele... Na verdade, o autismo é de transtorno do espectro autista, né? Então, na verdade, agora foi exatamente o que o Thiago falou, o DSM-5 ele acabou colocando isso exatamente como um transtorno agora, vindo de um espectro, sendo que antes ele não considerava isso como um transtorno. Ele era caracterizado simplesmente por ser uma doença e ele ficava ali em vários outros níveis junto com outras doenças, juntamente com TDAH, juntamente com esquizofrenia e vários outros transtornos neurológicos. Então, a partir do DSM-5 que foi colocado realmente ele digamos que um campo só para o autismo, só para o TEA, e antes isso não existia. Então, o DSM-5 ele foi um avanço muito importante pro TEA mesmo, pro autismo. E a gente fala autismo porque nada mais é além da própria sigla, né? TEA, transtorno do espectro autista. E ele é exatamente um espectro, né? A gente não pode fechar ele em uma doença, porque a gente não tem a origem correta dele, a gente não sabe exatamente o que causa isso, quais são as proporções. Então ele é muito grande, ele é muito aberto, como se fosse um círculo. Uma vez eu vi isso em um curso que eu estava fazendo, e o professor, ele colocou como se fosse um círculo, e isso para mim foi muito claro. Então, desde então eu gosto de usar essa metáfora que ele colocou, inclusive por isso que não existe mais o Asperger, né? Porque a gente tem um círculo. Então, quanto mais para dentro do círculo você está, maior o seu nível de autismo, que são 3, realmente. E quanto mais para fora você está, menor o seu nível de autismo. Mas, por exemplo, se você tem um pezinho dentro desse círculo e um pezinho fora, você ainda assim é autista. Os níveis, o grau de comorbidade que você pode ter, ele é diferente. Porque cada pessoa pode ter um sintoma diferente. De novo, por isso que ele é considerado um espectro, não uma doença. Porque a gente não tem um quadro clínico que seja 100% fechado. Cada indivíduo acaba tendo algo diferente. Então, mesmo que você tenha um pezinho dentro desse círculo e um pezinho fora, isso já faz com que você seja autista, e isso já se enquadra dentro de todo o DSM-5 novo e permite com que você tenha um guia maior de como você pode fazer para melhorar isso desde a infância, porque quanto mais a gente trabalha isso desde a infância, quanto mais cedo a gente descobre, você pode transitar de um nível para o outro. Então, se você tem uma interferência desde a primeira infância, desde os 12 meses,
que é onde você já consegue ter ali uma identificação do autismo, você consegue transitar, por exemplo, sair do meio do círculo e ir mais para a beiradinha, mais para a borda, para com que você tenha uma melhor interação social. E, enfim, de todas as outras interações sociais, neurológicas e todas as outras questões que o autista acaba tendo um grande déficit, né? Literalmente, cada criança é única, né? Exatamente, acho que nada representa melhor isso do que o autismo. Que legal, nossa, que aula rica a gente está tendo aqui agora, com várias contribuições aqui. Inclusive, eu tenho uma pergunta assim. Não, peraí, Fábio, deixa a Carol falar alguma coisa, vamos ver se ela consegue, se a Carol dá para. Carol, você consegue falar alguma coisa a respeito? Olha, eles falaram muito bem sobre o que eu também li no DSM-5, que é a respeito do autismo, né? Sobre a sigla, sobre estar englobando os outros, as outras formas, como a Asperger. E acho que eu vi também sobre a síndrome de Rett, que também está dentro do espectro autista. Então, assim como o Thiago falou, é como se fosse um termo guarda-chuva, que ele vai englobando os mais diferentes sintomas que estão dentro do autismo. É claro que, como a Fernanda também falou, não há um quadro fechado. Então, é por isso que ele vai se tornar algo mais abrangente, né? Eu tenho visto também alguns documentários acerca, né, do transtorno, que é algo que é bem curioso para mim. Eu não sei se interessa a vocês, mas eu estava vendo depoimentos de quem é do transtorno do espectro autista, e a sensação de que eu tenho e de que a pessoa falou é de que como se tivesse outra pessoa dentro dela que quisesse sair para o externo, né, tentar se comunicar, e a pessoa não consegue. Então é por isso que às vezes eles têm essa falta de comunicação, né? A falta de psicossocial, né, que a gente fala. Então, assim, é algo que eu ainda estou estudando, mas é bastante curioso e por isso também está englobando no transtorno e não algo fechado. Ok, vai lá, Fábio, continue. Legal. Na verdade, assim, é uma dúvida assim, que muitas pessoas, principalmente as pessoas mais leigas, né, que de certa forma não investiga isso de forma muito aprofundada, muitos se falam do TDAH, que muito do diagnóstico é feito errado, que o TDAH ele precisa apresentar, para ter um indicativo, os indicativos ali, precisa apresentar em 2 ambientes diferentes ali, para que ele venha a ser caracterizado com um transtorno. E como que funciona no TEA? Como que funciona essa questão de fechar o diagnóstico? Quem pode estar fechando esse diagnóstico, né, para a pessoa que venha que possa vir ter TEA? Como que funciona essa relação? Os que investigam aí, quem quiser responder. Tiago levantou a mão. Valéria, Fernanda, quer dizer? Pode começar, Ti, vai lá. Vamos fazer Fernanda, quer começar? Que eu comecei antes. Você que sabe. Pode começar. Eu complemento. Tá bom, vamos trocar então. Essa pergunta, Fábio, ela é muito, muito, muito importante. E eu acredito que ninguém ainda consegue realmente fechar isso. Mesmo quem estuda o TEA há mais de 50, 60 anos não tem uma resposta para isso. O TEA ele é uma doença não, peço desculpas pelo termo, ele é um transtorno realmente muito novo. Então a gente ainda não consegue descobrir tudo, porque, de novo, ele é muito específico para cada criança. Então, por mais que a gente estude o TEA por milhares de anos, a gente nunca vai ter uma resposta fechada, porque ele é algo muito individual. Mas o que pode-se dizer é que existe uma das coisas, né, que são feitas, é o diagnóstico de 1000 dias. Ele é um diagnóstico que, após 1000 dias do nascimento da criança, ele já consegue ser diagnosticado
Então, é muito interessante a gente pensar que após esses 1000 dias já é possível de fechar um diagnóstico e ele não pode ser fechado por apenas um profissional. Então, normalmente, o que acontece? A criança é levada ao pediatra, ou então ela é encaminhada pela fono, isso quando ela já é um pouquinho mais velha, quando já está na escola, né? Que normalmente o professor pede para que seja encaminhado pela fono. Mas muitas vezes os pais têm uma identificação de que sabe que está acontecendo alguma coisa estranha. Então, por exemplo, devido aos sinais mesmo da criança com o autismo, a gente tem a criança que não consegue replicar a expressão. Então, o bebê, quando a gente faz ali o movimento de abrir e fechar a mãozinha, quando a gente brinca, né, fazendo várias expressões com o bebê, eles tendem sempre a repetir essas expressões. Uma criança autista, ela não vai repetir, ela vai utilizar as pessoas como ferramentas para conseguirem algum objeto ou algo que elas querem. Então, normalmente, mesmo bebês, elas não vão dar o início da fala, elas vão utilizar de outras pessoas para que possam se comunicar através daquilo que elas querem. Não existe contato visual de olho no olho. Algumas brincadeiras que são pelo mundo da imaginação você não consegue. Então, ecolalia, que é sempre você fala e a criança repete, você fala e a criança repete. Ela se referir a ela em terceira pessoa, não atender quando é chamada pelo nome. Então, dentro desses 1000 dias, a gente já consegue ter toda essa percepção e os pais começam a pensar, acho que tem alguma coisa estranha, opa, mas quem eu conhecia não era assim, o bebê de tal pessoa não era assim, e começa a pensar, e normalmente leva primeiro ao pediatra, que encaminha ou para um psicólogo ou para um fono, e aí junto é possível fazer o fechamento do diagnóstico, mas, de novo, assim como todos os outros transtornos, o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo são 6 meses de avaliação com o psicólogo, com o neuro, para que possa se fechar algum quadro de autismo. E normalmente nas meninas, né, isso acaba ficando muito mais difícil de ser diagnosticado. Então, nos meninos isso acaba sendo precoce, porque aí entra numa questão de genes e aí vai para só uma parte teórica, uma hipótese de que temos mais casos de TEA em homens do que em mulheres devido a algumas partes dos cromossomos. Mas isso já é mais uma parte hipotética do que realmente estudos fechados sobre. Tiago, por favor, complemente. Carol também. Carol, quer falar? Gostaria de falar? Eu posso contribuir um pouquinho. Eu estava vendo que a partir da primeira infância, assim como a Fernanda falou, os pais conseguem notar algumas diferenças na criança. Algumas delas já iniciam até o desenvolvimento, mas elas acabam regredindo esse desenvolvimento, o que também causa um pouco de, talvez, apavoro nos pais, né? Então a criança acaba não replicando o movimento, ou então eles não desenvolvem o que era para estar acontecendo a partir da primeira infância, né? Então, a partir dos 12 meses, que era para estar acontecendo algo como falar, né, gesticulação, isso não vai acontecer e acaba que a criança acaba regredindo esse processo e acaba acontecendo, então, um possível caso de transtorno do espectro autista. Pode complementar, Tiago. Esse diagnóstico do transtorno do espectro autista, quando a mãe caminha, vai lá no neurologista, no neuropediatra ou no psiquiatra da infância e da adolescência, muitas vezes ele acaba sendo um trabalho de investigação. Então, isso realmente, né, que eu estou vendo Valéria aqui no nome, Fernanda, né? Fernanda, que a Fernanda estava falando, muitas vezes acontece, normalmente é isso, né? Esse trabalho de investigação. Então o médico chama o pessoal da escola, muitas vezes ele chama a psicóloga para dar um apoio, para fazer uma avaliação, a terapeuta ocupacional, ou a fono, que acaba sendo o tripé, né?
fono, TO e psicóloga. E com essas informações, isso vai munir ali o médico para ele ter mais informações, né, para dar o diagnóstico. A não ser quando vem uma comorbidade, o médico peça exames, né, mas no autismo você não identifica por exame, ele vai, né, vai fazer uma ressonância magnética e vai sair o TEA. Isso não acontece, a não ser que tenha, né, Daniela, quer falar? Sim, quero sim, mas você pode continuar, Thiago, tá muito bom, muito certo. Eu estou ouvindo vocês falando sobre tudo isso, essa visão mais teórica, né, baseada na literatura, nos estudos clínicos, é muito legal, e eu acho legal também trazer um pouquinho do outro lado, também do professor, sabe? Essa parceria da família e da escola é muito importante, como vocês disseram, o autista é único. É bem difícil eles serem iguais, apresentarem as mesmas características. Então, o que desencadeia talvez uma crise num autista e qual é esse gatilho e como eu posso trazê-lo de volta? A família sempre tem esses dados. Quem está mais tempo com eles. Então, buscar essas informações para ser ali para auxiliar o professor na escola. Então, a gente tem toda essa teoria e o professor tem que entender que não é porque deu certo colocar um aluno que apresenta o autismo de um jeito, abordar daquela forma, oferecer os mesmos recursos que ali, não. Cada um é único. Então, a gente precisa ter muito essa parceria, esse diálogo, seja com o médico, com esse tripé que o Thiago estava falando, que é muito importante. Então, ter esses auxílios, porque senão você acaba se sentindo sozinha. Mas Deus, eu fiz com aquele, deu certo. Peraí, calma. E outra coisa que vocês falaram, que eu achei muito importante, é que uma vez autista, sempre autista. Então, tudo que o professor vai fazer, claro, que vai auxiliar a tirar o pezinho do círculo ali, como a Fê estava dizendo, mas ter uma calma e uma tranquilidade no coração de saber que você está ajudando, mas tem um limite. Você vai até um certo ponto. Então, a gente influencia na vida, na qualidade de vida, no social daquela criança, daquele aluno, mas a gente tem que entender que muitas vezes regride, retorna. Poxa, mas ele não fazia mais isso, voltou a fazer. Então é um ciclo mesmo. Gostei quando você falou desse sinal, né, do círculo. Falei, isso tem tudo a ver. Então, quando a gente vem nesse grupo aqui discutir, olha, a teoria é assim, na prática eu vivo assim, mas espera aí, o que está acontecendo? Gosto muito dessa visão ampliada que esse grupo dá. Era isso que eu queria trazer um pouquinho da outra visão, porque eu gosto muito desse assunto, mas eu pouco sei. Muito bem. Ludi, você quer falar alguma coisa? Que seja pelo tema ou outra coisa fora desse tema? Para você falar algo mais? Vou fazer um comentário, né? Complementando, na verdade, as falas. A Dani comentou sobre essa questão de cada aluno ser único, né? Todos nós estamos aqui falando sobre a questão de cada aluno ser único. O que me vem à mente é persistência e paciência, né? Então, isso para todos os alunos, né? Podem ser os alunos de inclusão, os alunos com transtorno do neurodesenvolvimento. Quando a gente pensa em alunos com desenvolvimento típico também, é persistência e paciência. Mas com desenvolvimento atípico, essa sensibilidade, ela tem que ser maior, né? Essa paciência, essa persistência, ela tem que vir com mais força, né? Porque os alunos com TDAH, eles também eles precisam de um olhar mais sensível, um cuidado também né? Então, são adaptações que nós vamos fazendo nas nossas aulas, mesmo de educação física, ou nas aulas regulares, em sala de aula, mas são adaptações que nós vamos fazendo para que a aprendizagem ocorra de uma forma mais
fluida, tranquila também, mais à vontade para aquela criança, né? Porque eles já apresentam uma dificuldade de aprendizagem, né? Tanto a criança com TEA, a criança com TDAH, a criança com TOD, eles apresentam uma dificuldade de aprendizagem. Então, a gente tem que pensar nas adaptações na nossa sala. E sempre pensando nessa frase que eu peguei hoje, gente. Tá sendo a minha frase do dia, né? Que cada criança é única. Então, a gente tem que pensar muito como que a gente vai fazer a adaptação para cada criança. E aí, complementando a fala da Dani, que não é porque com uma criança deu certo que com a outra vai dar certo também. Às vezes a gente pode usar uma metodologia parecida, mas fazendo adaptações adequadas para aquela outra criança, né? Hoje foi um bate-papo do... Hoje tá incrível, eu tô adorando. Hoje demais, hein? Hoje valeu mesmo. E eu queria só... observando a qualidade. Hoje nós saímos das propostas acadêmicas científicas e fomos até a autoajuda, passando aí pelo componente religioso e tudo mais. Hoje nós fizemos uma varredura muito grande aí sobre o TEA, sobre o comportamento, muito bacana. Gostei muito das discussões e é isso aí. Podemos dar encerramento para essa live aí, gente?